Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, eu, Marco Schiavon, professor aqui do Unisalesiano, dos cursos de fisioterapia, enfermagem, educação física, biomedicina. Nós vamos conversar aqui com vocês sobre as tecnologias a serviço da reabilitação e do condicionamento físico. E para isso, eu trago com muita alegria um amigo, companheiro de trabalho. Nós trabalhamos juntos na Clínica Schiavon e, além de tudo, que nem eu disse, um amigo, um profissional de extrema competência, o Matheus Luan Conte. Obrigado pela participação. É um prazer estar aqui. Então, o Matheus vai estar se apresentando rapidamente. Ele é um aluno da casa, ele foi formado aqui no Salesiano de Lins, ele é formado em Educação Física, e eu vou pedir para ele estar se apresentando rapidamente aí e a gente dar uma introdução no nosso assunto. Vamos lá, Matheus. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de volta, né, no Unisalesiano. Fui muito feliz aqui, sou muito grato a essa universidade. Me formei em 2019 em Educação Física, sou pós-graduado em Treinamento Esportivo do Alto Rendimento e atualmente faço pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela UFPR. Hoje viemos falar aqui um pouco sobre avaliação, né, Marco? Sobre tecnologia, perdão. E a gente está muito empolgado para esse bate-papo com vocês. É isso aí. Bom, como eu já disse no começo, o nosso tema ele é tecnologia a serviço de reabilitação e condicionamento físico. E nós vamos conversar sobre isso e você com certeza vai estar ligado e vai gostar do nosso assunto. Matheus também, a gente chama ele de Polaco, um apelido, as pessoas muito mais conhecem ele como Polaco. Polaco, o que nós podemos pensar hoje em relação à tecnologia nos exercícios físicos? Eu falo nessa gama porque o profissional de fisioterapia, ele também se serve dessa tecnologia de atividade física para reabilitação. É claro que nós sabemos que essa é um pouco diferente a forma de aplicação e os objetivos finais, mas pensando em tecnologia para atividade física, o que você fala para a gente do que está na moda, digamos assim, na crista da... quais são as tendências tecnológicas da atividade física? Legal, muito boa essa pergunta, Marcão. Mas antes quero falar alguma coisa de introdução. A gente tem que entender que essa tecnologia hoje no esporte, na educação física, no trabalho do personal trainer, ela é apenas uma inovação daquilo que já existe. Se a gente for olhar, por exemplo, plataforma de salto, aquilo que calcula a altura que você salta, já existia plataformas de salto lá no começo do século passado, onde os russos já começaram a fazer estudos sobre, e hoje é bem aprimorado, onde a gente tem uma plataforma de salto que a gente leva numa bolsa. Ou seja, isso aí foi sendo aprimorado e a gente consegue utilizar com uma facilidade muito maior, né? Você falou quais são as tendências. Hoje a gente olha bastante, principalmente na academia, onde a gente estava lá custeando alguns equipamentos, são as máquinas pneumáticas, né? As máquinas pneumáticas, para quem não sabe, ela trabalha com cilindros de ar comprimido, né? E esse ar comprimido, ele dá uma leveza, ele dá uma resistência no movimento inteiro. Você consegue também regular essa resistência e também te dá um feedback do que aconteceu naquele movimento em tempo real. Ou seja, quanto de potência se aplicou, quanto tempo, qual foi a força inicial. Isso é bem interessante porque a gente começa a metrificar aquilo que a gente já fazia. A gente já fazia o treinamento de força há séculos. Só que isso te dá um resultado em tempo real daquilo como você está naquele dia. Um dos grandes pontos que você acabou de citar é a questão de avaliação de força, né? Também dá para ser utilizado, tanto no treino como avaliação. Dentro da fisioterapia e do condicionamento físico, existe uma dificuldade muito grande dos profissionais e até dos alunos, até na nossa formação, de fazer com que eles entendam a importância desses dados coletados no momento certo e com uma grande fidelidade, né? Você sabe, a gente usa, né, lá no nosso dia a dia o dinamômetro, Sim, que é um aparelho simples e que nos dá uma boa noção de força e principalmente da diferença de membros, né? Que inclusive é um dos itens para alta, para o desempenho, para o profissional de educação física ou até para o retorno esportivo.
Antes do dinamômetro, a gente usava uma escala chamada de escala de graduação de força, né? E aí evolui para o dinamômetro e agora você nos coloca que os próprios aparelhos pneumáticos, eles têm ali, naquela hora, quanto de força que ele está fazendo e provavelmente até o índice de simetria, isso dá. Com certeza. Existe uma marca no Brasil, a gente não está fazendo jabá para ninguém, né? Que a gente conhece as máquinas pelo nome, pela produtora delas. Que chama Kinel, onde ela faz essa avaliação, um exemplo, cadeira extensora, aquela que você fica sentado e faz extensão de joelho, principalmente para trabalhar o quadríceps ali. Ela, além de você conseguir treinar nela, escolher a resistência que você quer que coloque, ela também faz essa avaliação de força e principalmente de assimetria, que é muito interessante. E ela te dá o feedback no tempo real. Isso que é legal. Você pode fazer uma avaliação ali todo dia, dentro do exercício que você está fazendo. Ou seja, hoje estou mais forte que o último treino. A minha perna direita começou a melhorar de acordo com o que estava antes. Eu operei o meu joelho direito e ele estava muito mais fraco. Hoje eu consigo ver, cada treino após treino, que tem melhorado essa força. Por quê? Me dá em quanto de potência que eu estou fazendo, quanto a minha resistência dessa perna, e faz essa comparação no tempo automático. Você não precisa parar o seu trabalho, rascunhar aquilo, colocar no papel. Sem contar que possivelmente a gente consegue usar o resultado da sessão anterior e colocar como meta. Como meta. Né? Você vai precisar melhorar 5% desse resultado que foi o seu de ontem. Isso aí gera uma motivação no aluno, né? Talvez que ele consiga aquilo que talvez ele não se esforçasse o tanto quanto, né? Tá. Ainda falando dessas questões, nós separamos alguns pontos para estar comentando com vocês em relação a essas tecnologias, né? Então nós falamos das tecnologias de avaliação, falamos desses aparelhos pneumáticos, depois nós vamos até lá no final, não sei se o Polaco tem noção, eu tive numa feira na semana passada, faz 2 semanas, e essas empresas que ele comentou estavam expondo os seus equipamentos lá, então a gente vai falar até um pouco de preço. Quanto custa isso? Porque as tecnologias são boas. Esse é o problema, né? As tecnologias, elas são boas, elas nos trazem situações absurdamente interessantes, Sim. Só que tudo tem seu preço, né? A gente costuma dizer que o almoço nunca é de graça, né? Isso é uma grande problemática. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Aguarda aí que com certeza você vai gostar. Bom, falando ainda de tecnologia, nós separamos um ponto que chama de gamificação. Perfeito. Eu tenho um pouco da gamificação na reabilitação, mas eu queria ouvir você dessa tecnologia chamada gamificação no condicionamento físico. O que você pode falar da gamificação para o condicionamento físico? E aí eu já emendo a parte de reabilitação. A gamificação nada mais é do que um entretenimento dentro do exercício, né? Isso é muito, muito legal, porque o ser humano, ele busca esse entretenimento, né? Até o professor Mário Pozzi, ele fala que quando nós pararmos de fracassar no exercício físico, na quantidade de pessoas sedentárias, é quando a gente começa a entender que o exercício físico ou o esporte, ele é entretenimento. E queira ou não, algumas máquinas hoje são criadas com o intuito de gerar esse entretenimento. Vou dar alguns exemplos aqui. Claro. A Tecnogym, que é uma empresa internacional, até o Palmeiras, para quem acompanha, tem algumas máquinas que elas são gamificadas. E como elas são gamificadas? Como eu faço um supino sentado de forma gamificada? Por exemplo, eles colocam um monitor na frente do atleta e de acordo com o que o atleta faz naquela sessão também, de forma de avaliação, conforme ele aplica aquela força ali em 3 movimentos, por exemplo, o aparelho ele entende quanto de força e como você está recuperado naquela sessão e quanto você vai conseguir produzir de força. Porque ele já tem seus dados passados, já tem suas avaliações passadas, os seus treinos ali passados naquele arcabouço de dados, e isso ele consegue falar, hoje o Marco está um pouco cansado, então a gente vai fazer 3 séries de 10 a tantos % da carga máxima dele. E eu quero fazer 2 segundos na fase concêntrica, que é na fase que empurra, e 3 segundos na fase concêntrica. E como eu vou controlar isso sem ser o relógio? Eles colocam o monitor e eles colocam um caminho. E você vai esperando até chegar essa bolinha lá em cima do caminho e depois desce. E nisso você vai controlando no movimento. Isso que é interessante. E é como se fosse um joguinho, que você tem meta, você tem pontuação. Isso faz o atleta o quê? Ele esquecer às vezes que ele está fazendo aquele movimento, mas ele está fazendo aquele movimento. Você tira a atenção de um momento em que ele não está completamente apto ou 100%, né, através de uma ideia visual.
Isso é legal porque o atleta normalmente ele não gosta de treinar, né? Esse tipo de treino, esse tipo de treino de força. A maioria dos atletas eles gostam do quê? Do futebol. Ele gosta de estar dentro do campo, Jogar bola, chutando bola. a bola. Ele não gosta de treinar força. Mas isso automaticamente o engana. Ele consegue fazer o treino ali de acordo com o que o preparador físico quer no momento. Isso é legal também. Existem outras formas de gamificação. Tem um aplicativo que é de ciclista, de quem faz triatlon. Já é um pouco antigo, isso, né? Chama Zwift. É onde a gamificação dele é onde você faz um treino de forma indoor ali no seu quarto com um notebook ou com uma TV. É conectado um Bluetooth nesse rolo, né? Para quem não sabe, o rolo é onde você coloca a bicicleta ali de forma indoor e pedala como se fosse na rua. São 2 rolos que ficam suspensos e aí você conecta a roda da frente aqui no cubo e aí você pedala no rolo, chama, né? E esse, não sei, um software talvez, de forma online, ele cria provas online onde você quiser no mundo. Por exemplo, eu quero fazer uma prova X do Tour de France e tá lá, tem os dias das provas, da semana, as subidas. A mesma subida, a altimetria que tá para eles lá vai aparecer no seu rolo, ou seja, você vai ter que fazer mais força, se for uma subida, se for uma descida, você consegue descansar. Isso é bem bacana que você faz de forma online com várias pessoas no mundo, como se fosse uma prova no Tour de France. O que acontece? É uma gamificação. A sua motivação ali dentro do quarto é grande, porque você está olhando para o monitor, está se imaginando naquele lugar, como os atletas fazem, você sente um deles sem estar indo lá na França, por exemplo. E o grande ponto disso é que você consegue comparar o seu resultado com um atleta, né? Então, em quanto tempo o fulano de tal fez isso e eu fiz em tanto a mais. Sim, a gente sabe que dentro da prova e a fadiga acumulada no Tour de France é gigantesca, mas isso faz bem pro ego daquele cara que não é atleta profissional, ele só quer pedalar, ele quer participar de uma prova ou outra, ou às vezes ele só quer curtir na casa dele e fazer um exercício físico para a sua saúde. Quando você falou desses equipamentos que tem, inclusive você citou o Palmeiras, acho que na CBF também tem alguma coisa disso, você citou de escolher tempo de fase concêntrica e fase excêntrica, né? Quando eu levo isso para reabilitação, é muito importante, porque a gente sabe que algumas adaptações, principalmente pós-lesão muscular, elas acontecem mais na fase excêntrica, a relação de mais força, a questão das adaptações das fibras musculares estarem melhor organizadas na fase excêntrica. Então isso é importante para a gente entender. Eu acho que essa questão da gente conseguir trabalhar o movimento excêntrico e a força excêntrica é essencial para a gente ter uma reabilitação mais efetiva e mais rápida também. A gente pode falar sobre isso, né? O que você me fala sobre isso, né? A gente realmente consegue controlar o tempo excêntrico de cada movimento nessas atividades? O que hoje, por exemplo, quando a gente não tem essas tecnologias, talvez fique um pouco mais complexo, né? A gente estimula a fase excêntrica, mas sem um controle exato disso, né? O que você consegue falar sobre isso? Bom, só conceituando um pouco o que é concêntrica e excêntrica, talvez tenha pessoas que não são da área do esporte ou da fisioterapia. Vamos fazer uma rosca direta, como fosse uma rosca direta para bíceps. A fase concêntrica é aquela que a gente vence a resistência e aproxima o peso do nosso eixo aqui. Ou seja, você está vencendo. E a fase excêntrica é aquela que você alonga o músculo e faz uma força para segurar esse músculo de forma mais informal, né? Sim. Mas a gente consegue sim, existe um equipamento também de flexão nórdica, tá? Flexão nórdica é você ajoelhado, um suporte segurando o seu tornozelo, e você tem que deixar o seu corpo cair em direção ao solo. Pra frente, né? E a força que você faz nesse equipamento, como se fosse algo que segurasse o seu tornozelo, gera também dados no seu notebook a respeito de quanto você está produzindo de força. Isso é bem interessante, porque ele vai calcular quanto você está conseguindo segurar, qual que é o torque, qual que é a potência ali daquele movimento. E você consegue calcular isso. Isso é interessante que gera dados, beleza? Mas é bem interessante a gente calcular o tempo de contração da fase excêntrica, muito, você disse, para prevenção de lesão, para gerar essa força maior do que o músculo pode suportar naquele movimento. Tanto que exercícios preventivos, né, para prevenção de lesões de membro inferior e cadeia posterior é a flexão nórdica, que o Matheus acabou de falar, e prevenção para adutores é o Copenhague, que que também é acaba sendo um exercício de uma certa forma excêntrico de adutores, né?
Fizeram alguns estudos, se eu não me engano, na Dinamarca, na Noruega, saiu alguns estudos a respeito dos exercícios isométricos e excêntricos na prevenção de lesão, né? O que eles fizeram? Pegaram um N de atletas de futebol, que é onde ocorrem maiores índices de lesões de posterior de coxa e de adutores, e fizeram um grupo, treinou flexão nórdica, se eu não me engano, 2 vezes por semana, e Copenhagen, e o outro grupo não treinou. A incidência, se eu não me engano, faz um tempo que eu li esse artigo, é de mais de 50% de menor risco de lesão para aqueles que executaram esse exercício. Lógico, a gente sabe que é um exercício separado, tem outras formas de serem trabalhadas, mas isso nos mostra que o exercício excêntrico, o exercício isométrico, é positivo nessa prevenção de lesão. E tem se mudado muito esse conceito de prevenção de lesão, né? Saiu até uma revisão sistemática esses tempos, que mostrou que aquele atleta que tem mais força máxima, isométrica, excêntrica, fatalmente tem o menor risco de lesão, né? A gente antes achava que era aquele atleta que conseguia se equilibrar melhor, que fazia mais força em alguns grupamentos musculares específicos, mas não. Tanto essa força geral também, ela engloba essa prevenção de lesão. Sei que está fugindo um pouco do assunto. Não, mas é importante a gente falar. Mas é isso. E você consegue avaliar isso. Também usar tecnologia para avaliar isso. Os instrumentos de avaliação estão dentro dessas tecnologias. A gente tem, falando em força isométrica, a gente tem também os dinamômetros que a gente consegue fazer de forma isométrica, como, por exemplo, a força no meio da coxa, que isométrica mid thigh pull, que a gente coloca como se a gente fosse fazer um terra ali no meio da coxa, a gente faz essa força puxando da maior força que a gente consegue ali em 5, 6 segundos. A gente consegue usar a balança também, só que ela não tão precisa com uma tecnologia melhor, que é o dinamômetro. Então a gente consegue avaliar essa força isométrica. Quanto nossos treinos geraram resultado de forma isométrica. E o atleta, quando a gente sabe que o atleta que faz a força isométrica máxima numa magnitude maior, esse atleta é mais forte. Por quê? A maior força que a gente consegue produzir é de forma isométrica. Entendeu? A gente tá... alguns outros tópicos aqui, eu acho que a gente até já citou, eu só vou nomeá-los, que seria, nós falamos da gamificação. Um outro tópico seria a realidade virtual, e aí eu acho que você entrou nisso quando você falou desse software do Tour de France para fazer né? E dentro da reabilitação, a gente também consegue introduzir esse paciente dentro de algumas condições de jogo, no retorno dele, antes de condicioná-lo para a alta do profissional de educação física. E um terceiro que você comentou também, mas acho que dá para a gente englobar um pouquinho mais essa tecnologia, seria o biofeedback, né? Dentro dessa parte de reabilitação e de condicionamento físico, o biofeedback é importante. O que seria, você falou um pouco, mas esse biofeedback seria um retorno visual do que o seu cliente ou do que o seu paciente está fazendo, né? Então, quando você cita o equipamento concêntrico e excêntrico e ele vendo o gráfico da força que ele está fazendo, seria um biofeedback. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Você vê que entrelaça, né, os assuntos, né? O biofeedback, ele junto com a inteligência artificial, eles se complementam, né? Isso é muito interessante. Lá na clínica onde a gente trabalha, a gente tem um acelerômetro, né? A gente tem um Vitruve, onde a gente acompanha a velocidade da barra. E de acordo com a porcentagem de fadiga que a gente quer naquela sessão, principalmente para atletas, se eu quero que diminua 15% da velocidade da barra, cessa a série, ele te dá um feedback o quê? Visual e sonoro, porque fica conectado na caixinha de som e também no celular, no tablet, ele mostra. A hora que tá tudo verdinho, a hora que vem cinza, ele apita, ou seja, cessa a série, descansa 2, 3 minutos para realizar outra série. Isso chama acelerômetro. Chama acelerômetro. É um Vitruve, que ele calcula a velocidade da barra. Mas por que a velocidade da barra, né? Quando a pessoa está fazendo um agachamento, por exemplo. É isso. Porque a potência, ela é força versus velocidade. A gente olha muito para a força, mas às vezes a gente esquece da velocidade. E a velocidade da barra, existem muitos estudos que mostram que quando você melhora essa velocidade da barra, com uma certa carga, consequentemente, você melhora em outros aspectos neuromusculares. Por exemplo, um salto vertical. Quando você melhora essa força de acelerar, sei lá, 20 quilos, de acordo com os treinos que você realiza, você, consequentemente, pode melhorar um salto vertical, outras variáveis, no sprint, lógico. Não vai ser todo mundo igual, mas os estudos mostram isso, certo?
e ele te dá um biofeedback no tempo ao vivo. Às vezes você está mais fadigado, aquela carga que você fez no treino passado vai ter que ser diminuída para tantos metros por segundo. Você quer um treino 1 metro por segundo, optimal load lá que eles chamam. Mas aquela carga que você fez 1 metro por segundo no treino passado, hoje está pesada. Você não está conseguindo fazer 1 metro por segundo. Você está fazendo pela sua menos. Condição física naquele Sim, dia, um tá, pós-torneio. Você está fazendo 0,85, ou seja, está mais lento. O que eu faço? Retiro um pouco do peso, mantenho aquele metro por segundo que eu quero 1 metro por segundo e você treina com uma carga menor, sem problemas, entendeu? Ele te dá um biofeedback ao vivo. Na primeira série ali, você já consegue, nos primeiros movimentos, já regular isso. Até nós conversamos sobre isso na clínica. Nós não temos isso hoje. Mas é completamente adaptável eu colocar uma tela na frente do meu cliente. Seria o mais interessante. Eu uso meu celular, até porque eu não tenho uma tela nenhum. Então, você usa o seu celular mostrando pro cliente ali, né, no momento. Mas se você conectar numa tela na frente dele, ele consegue ver e você isso faz o feedback, né? E assim, não é nada, e isso não é nada novo, porque normalmente cai na fisiologia básica. Por exemplo, eu vou treinar um treino de força. A gente sabe que a partir da quinta, sexta repetição, por conta da primeira via de energia, que é a creatina fosfato, vai começar a cair essa velocidade. É aquilo que a gente já faz há um tempo, só que isso nos dá um biofeedback mais palpável, ao vivo, o cliente consegue entender o que está acontecendo, você explica para ele antes, isso é bem legal. E isso também motiva ele a não deixar a série cair a velocidade, ou seja, ele sabe que na quarta, na quinta repetição vai ter dificuldade, mas você fala, acelera o máximo intenção de velocidade. O que eu acho interessantíssimo nessa conversa que a gente está tendo é que até pouco tempo atrás, e quando eu falo de evolução tecnológica, a gente fala assim, até pouco tempo atrás a gente só via essas evoluções tecnológicas de todas essas avaliações, de todas essas tecnologias em atletas de alto rendimento. A gente começa a falar, já conversamos aqui do Comitê Olímpico Russo, Comitê Olímpico Americano, que talvez sejam os dois um dos, né, ou os top 5 talvez, mais referência no mundo. E hoje a gente vê isso no Brasil em grandes clubes, talvez foram os que preconizaram isso, mas a gente vê isso chegando para as pessoas normais, entre aspas, amadores, até não amadores, quem está só ali na academia porque quer um resultado. Então, essa tecnologia ela tem se tornado mais palpável para as pessoas, né? Nós estamos falando dos seus clientes, que muitos deles, nós temos idosos, nós temos crianças, nós temos ali um atleta que está seguindo o ritmo do profissionalismo, mas eu queria que talvez você falasse um pouco disso, né? O quanto dessas tecnologias está se, talvez a palavra seja essa, popularizando. O que você me fala sobre isso? Uma das tecnologias que talvez esteja mais popular e os atletas têm consumido bastante é o relógio. É os relógios esportivos, os smartwatches, que eles te dão métricas. Por exemplo, eu prescrevo treino de endurance, de corrida de rua à distância para alguns alunos. A gente faz a avaliação, encontra os limiares metabólicos, as zonas de treinamento, e de acordo com o treino, ele consegue monitorar pelo relógio. Eu quero que ele corra a tantos quilômetros por hora, eu quero que ele faça 10 quilômetros a 6 minutos quilômetros por hora. 6 quilômetros por hora. O pace dele vai ser esse. Ele vai monitorando de forma ao vivo. Lógico, dá para fazer de outra forma? Dá. Mas seria muito mais difícil um corredor de rua, saber qual que é a metragem daquela avenida para ele controlar num reloginho normal. Talvez ele sofreria mais. Hoje não, ele consegue controlar pelo seu relógio. Ele vai olhando, opa, tá certo. Opa, preciso diminuir um pouco a velocidade, tá muito rápido. E isso aí, se você olhar, todo corredor de rua hoje praticamente tem. É muito difícil você prescrever hoje um treinamento, principalmente à distância, onde você não está no local, e onde também não é um local como uma pista, onde você sabe aqui é tantos metros, até ali é tantos metros. Vai ter uma subida, não, vai ter uma descida. É muito complicado você prescrever sem um relógio desse. Então, a primeira orientação é que ele compre um relógio desse, mesmo que seja o dos menores custos. Isso é muito interessante, porque talvez há uns 15 anos atrás isso era muito difícil para todos os corredores. Mas hoje é uma realidade, Falando em tecnologia também, o relógio está junto, mas hoje existe um anel de monitoramento de vários processos corporais, inclusive sono, né? Hoje tem se dado muito atenção ao sono, né? Se você colocar numa pirâmide de recover,
O sono é a base, né? É o que é o mais interessante. Recover seria o tempo de recuperação, tá? Às vezes nós temos alunos de primeiro ano, segundo. Recover é o tempo de recuperação. O cara fez uma atividade e ele precisa de uma recuperação. Esse é o recover. Sim, utilizam muitas técnicas para esse recover, mas às vezes não davam tanto atenção ao sono. E existem muitas pesquisas hoje que mostram que o sono é o principal fator para essa recuperação pós-treino, pós-jogo. Então, esse anel ele monitora o quê? A qualidade do seu sono, além do tempo de sono, né? Através da frequência cardíaca, provavelmente, ele consiga anotar quando você atinge o sono REM, quais são os seus ciclos do sono, sim, como foi seu sono, e nisso o profissional, o fisiologista, o médico, vê o que está acontecendo com aquele atleta. Às vezes ele está tendo muitas lesões, mas a hora que você olha, a qualidade do sono dele é baixa. Ele acorda todo dia para treinar e fala, pô, Marco, eu tô muito cansado. Talvez também a quantidade de sono dele não seja suficiente para ele naquele momento. Ele precisa dormir mais, ele precisa dormir com mais qualidade. E esse anel te dá esse feedback. Cada vez mais a gente percebe a individualidade dos processos, né? Nós temos ali, o ideal é dormir de 6 a 8 horas, mas tem pessoas que com menos. Então, cada um é né? A individualidade, a personificação das coisas. E é um negócio muito pequeno, né? Palpável. É um anelzinho, colocou uma tecnologia no dedo, absurda. Tecnologia. Bom, vamos falar então daquilo que nós começamos aqui, né? Existem tecnologias, tem questões maravilhosas, das quais nós comentamos um pouco aqui, o recovery também, muitas tecnologias, mas o quanto isso custa, né? Então, vamos entrar na parte de custo dessas máquinas pneumáticas aí. Nós estamos em um momento de montagem de um novo local, de um novo centro que nós estamos desenvolvendo aqui na nossa cidade. Eu digo nós porque nós fazemos parte de uma equipe aqui, e a gente sabe o quão complexo é essa montagem, esses preços, essas máquinas pneumáticas principalmente, né? Então vamos começar pelo que foi citado, o Kinel, que é uma máquina extremamente inteligente, né? E até só pegando um gancho, a inteligência artificial ela entra nesses treinos de alguma forma, na elaboração dos treinos também, né? Antes de falar de custo, assim. Com certeza, a gente já começamos a aplicar, mas quando a gente tiver o nosso novo espaço, isso vai ser muito mais participativo, que é a inteligência artificial, com o software que foi adquirido, onde diante das avaliações, a gente vai sentar com o aluno, com o paciente e mostrar aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que ele precisa melhorar também, fazer a sua parte e tentar sempre estar evoluindo esse nosso aluno, esse nosso paciente, de acordo com o que ele necessita e qual é o seu objetivo, né? E tudo com um banco de dados que a inteligência artificial vai nos fornecer. Tá. Preço do Kinel, sabe? Cara, eu não sei muito. Se eu falar um número aqui, eu não sei se tá mais... Eu acho, se eu falar, vamos corrigir um ou outro aí, 450, 500 mil reais. Mais ou menos isso. R$500 mil numa máquina que nos dá tudo isso que nós falamos de tecnologia. Então ele nos dá gamificação, ele nos dá o biofeedback, ele nos dá fase concêntrica, excêntrica, onde nós conseguimos adotar ali, né, esse período de cada um. Então, vocês podem perceber que a tecnologia existe, mas ela não é tão barata, né? Uma outra tecnologia interessantíssima também, mas que não é acessível, seria o dinamômetro isoinercial, o dinamômetro dinâmico, né? Que a gente conhece aqui como Cybex ou como Biodex, que são nomes de marca. Uns 150 mil reais, mais ou menos. Começou em torno de 300 mil, hoje abaixa um pouco, né? Tudo muito vendido em dólar, o que se torna muito mais difícil para a gente ainda. As máquinas pneumáticas, que não são, vou falar que não tão caras quanto um Kinel ou um Biodex, o Kaiser. Dependendo do Kaiser, aquele mais famoso, que são uma polia com os braços, estão uma média de uns 75 mil reais. Isso. Na feira agora estava em promoção, 72 e pouco, né, em promoção. E a fabricação brasileira, né, da Arquimedes, acho que está em torno dos 50 mil. Esse Kaiser, ele não sei se ele é alemão. Eu acho que não sei. Da não Europa. sei se é austríaco, alemão. Uns 75, 80 mil. E o Brasil hoje desenvolve uma tecnologia parecida, né, que a gente ouve falar, que está em torno aí de 40, 50 mil reais, um pouco mais barato. Mas vejam, o que eu estou querendo dizer para vocês
e talvez o que fique nessa conclusão final do que nós estamos falando é: as tecnologias existem, muitas delas já estão próximas da gente e palpáveis, tanto que nós falamos que muitas nós já utilizamos no nosso dia a dia, né? E talvez essas tecnologias lá atrás seriam praticamente impossíveis, né? Sim, com certeza. Como a gente estava conversando antes aqui, plataforma de força era algo que se tinha só no laboratório, acho que tinha que soterrar, tinha que estar no primeiro andar. Hoje existem plataformas de força de forma portátil. Ainda o preço é um pouco alto, se eu não me engano, uma faixa de uns 9, 10 mil dólares, essas portáteis, mas assim, ela é portátil. Daqui a um tempo ela vai ser mais barata e o profissional de educação física vai poder carregar ela como a gente carrega o tapete de salto, que só calcula a altura do salto, mas esse não calcula... Esse a gente tem. A gente tem, é o que a gente consegue ter hoje. Mas o professor Elinho sempre dizia uma coisa, que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem. É isso aí. Talvez nossa tecnologia seja uma fita métrica e o giz. Isso. Mas a gente tem que trabalhar. E não adianta nada também a gente ter todas as tecnologias, mas a gente não souber o básico. Se nós, profissionais de educação física, não souberam o básico de treinamento, de fisiologia, de biomecânica, não vai adiantar nada na hora de aplicar o treinamento, porque você vai ter um monte de dados e você não sabe o que fazer com esses dados. Você não sabe nada de fisiologia, você não sabe nada de biomecânica. Então, assim... A grande ideia é, faça bem com o que você tem. Perfeito. Gradativamente você vai melhorando e essas tecnologias vão ficando mais palpáveis. Existem pessoas que elas são muito resistentes à tecnologia, né? Isso é um problema também. Elas são muito old school, né? No treinamento de força se dizem assim. E, lógico, você consegue trabalhar sem essas tecnologias. As tecnologias só veio para facilitar aquilo que já existia. E até nós conversamos um pouco sobre isso, trazer mais fidelidade para os dados, né? Com certeza. E você mostra mais, te gera mais engajamento com os seus clientes, né? Mais fidelidade, que você disse, pô, olha, você mostra aquele painel dashboard bonito, legal. Dashboard, e isso enche o olho do nosso cliente. É. A gente não está enganando ninguém, a gente só está mostrando os dados daquilo que a gente já faz. Porque uma coisa que a gente aprende com o tempo é que as pessoas podem ser seus amigos, os seus clientes são seus amigos, mas eles são seus clientes. E eles estão comprando alguma coisa de você, ou a reabilitação, ou eles estão comprando o treinamento, mas existe uma relação de cliente. Tem alguém vendendo e alguém comprando alguma coisa. E como toda relação de clientela, ele precisa se satisfazer. E quanto mais a gente consegue vender melhor o nosso trabalho, mais engajamento, mais fidelidade a gente vai ter. Com certeza. É isso? Pessoal, nós estamos chegando no fim aqui do nosso primeiro de muitos, com certeza aí, papos, né? Esse levou o título aí de Tecnologias a Serviço da Reabilitação e do Desempenho, do Condicionamento Físico. Queria agradecer muito e aí dar o espaço para o Matheus aqui para fazer as considerações finais aqui. Obrigado pela sua presença, da sua participação e já está convidado para voltar várias vezes nesse espaço nosso aqui. Obrigado, acho que a gente foi muito feliz em, Marcel disse ali, em começar esse trabalho dentro desse podcast. Tá muito bonito o ambiente, muito legal. É um prazer sempre voltar aqui ao Unisalesiano, onde eu me formei. Sou muito grato a todas as pessoas que me ensinaram aqui, tive excelentes professores e sempre que possível estarei à disposição, viu? Daquilo que talvez eu domine um pouquinho, mas a gente pode estar sempre trocando uma ideia aqui com vocês, beleza? Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Com certeza nos vemos em próximas aí. Até mais.